autorização, né? Tem Isso. isso. Então, agora está gravando. Boa tarde mais uma vez a todas, a todos também, porque tem o Marcelo participando, né, Marcelo? Pronto. Quero agradecer mais uma vez. Agora está entrando o Vitor. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui na nossa terceira roda, né, conversando sobre arquivos e educação, a roda sobre arquivos e memória escolar. Agradecer a Kelly, né, que foi assim, nossa, muito acessível, né, se mostrou muito generosa, né, quando eu fui fazer o convite. Então, eu só tenho a agradecer. A Kelly já participou também de uma roda no PPG-ARC, né, com os alunos do PPG-ARC, falando sobre o trabalho dela lá no programa de pós-graduação de educação da Unirio, né, onde ela está fazendo doutorado, não é isso, Kelly? Isso. Um trabalho belíssimo, muito bonito, que dá para a gente ver como esses fios entre arquivo, escola e memória escolar, eles se entrelaçam, né, como esse diálogo ele se entrelaça, ele é lindo, ele permite, né, a gente conversar, refletir. E quero agradecer também a minha amiga, parceira Marcela, né, que faz parte do nosso grupo de pesquisa, enfim, que está sempre presente nessas discussões também, uma grande parceira, ao Marcelo, como eu já falei também, que é o colaborador da extensão, me dá sempre um apoio na parte operacional, e mais uma vez a todos vocês que estão presentes aqui participando, tá bom? A Marcela vai mediar, então, a roda. Obrigada, gente, uma boa roda para todos. Boa tarde, sejam todos bem-vindos, né? Vocês estão me escutando bem? Marcelo, eu acabei não perguntando. A gente está gravando, tá? Todos estão de acordo com a gravação? Eu acabei não perguntando. Não, certíssimo. Sim, né? Então, tá bom, queridos. Tá bom, obrigada. Tá. O som tá baixo, o meu áudio, tá tudo ok agora? Vocês estão me escutando bem? Eu estou. Tá. O som ok. Bom, então, boa tarde a todos, né? Hoje é a nossa terceira roda de conversa sobre arquivos e memória escolar. Como a professora Priscila já disse, a nossa convidada e também professora, né, do Instituto Benjamin Constant, professora de educação infantil. Eu fico muito feliz, né, não apenas por trazermos pessoas pesquisadoras na área de arquivo, mas também com a interface da educação. Eu nunca atuei na educação infantil, mas já trabalhei com o segmento de crianças na época do museu, e é extremamente importante a valorização, primeiro, do profissional educador. E criança, não apenas por eu ser mãe, mas realmente não é aquele clichê barato, não, gente. O futuro da nação são as crianças. Não, de fato, né? Então, é muito importante essa valorização do trabalhador da educação, do segmento de educação infantil. E nós vamos ouvir a metodologia da roda de conversa de hoje. Nós vamos ouvir a apresentação da Kelly. Priscila, geralmente a gente fica naquela base de 15 minutos, não é isso? A 20, tem essa flexibilidade. Na verdade, assim, os 30 minutos eu acho que tá bom, de 30 a 40 minutos, porque eu lembro que a Fernanda, quando falou, acho que a Fernanda ficou em torno de 40 a 50 minutos. É verdade, não é. Eu acho que até assim, entre 30 a 40 minutos tá de bom tamanho, né? Não, é porque eu gosto sempre de deixar o nosso palestrante, convidado, né, da roda de conversa bem à vontade. Eu falei de 15 a 30 porque eu acho que eu ainda estou naquele formato presencial, né, que a gente ainda está dentro das caixinhas. E é importante vocês que estão participando, não só escreverem o nome completo de vocês para o certificado, para confirmar na lista de presença, mas também anotarem as perguntas, porque após a explicação da Kelly, nós vamos abrir a roda, né, o próprio nome já diz, roda de conversa, e o que eu gostaria também de destacar é que essa apresentação da Kelly, eu não a conheço, estou conhecendo agora o trabalho, pesquisei o Lattes. Primeiro, trabalhar a questão dos arquivos, da memória e da educação. E principalmente nesse contexto que nós vivemos, né? É um contexto de pandemia. E fico pensando, no meio de tudo que a gente está vivendo, como a pessoa que tem uma questão visual, física, ou é portadora de transtornos neurológicos, TDAH,
toque, como é que é lidar com esse segmento, com esse público, nesse contexto tão desafiador que é uma pandemia, né? E principalmente essa valorização da memória através do registro concreto, né? Do patrimônio de pedra e cal. Então, bom, me apresentando, eu sou a professora Marcela, vocês já me conhecem, e vamos, então, ouvir a apresentação da nossa querida Kelly. É com você. E aí, eu peço para o pessoal desligar o som, né? E também, aqui a quantidade é baixa, mas quando é mais de 100, a gente pede para fechar a câmera para nós focarmos aqui na Kelly, ok? É com você, Kelly. Bom, boa tarde, pessoal, para todo mundo. Inicialmente, eu queria agradecer mais uma vez a professora Priscila pelo convite. O ano passado eu já estive lá na arquivologia, compartilhando um pouco da minha pesquisa, que estava numa fase bem inicial. Agradecer também a professora Marcela, que vai fazer a mediação. Bom, é uma roda de conversa mesmo, como vocês falaram já. Eu vou... Tá sendo um pouco estranho, porque eu não consigo ver ninguém, só vejo a minha apresentação. E é sempre bom ver os rostos e tudo mais. O que eu pensei para essa apresentação de hoje? Eu estou prestes a fazer a minha qualificação 1 do doutorado. E eu estou com a apresentação da qualificação pronta. Mas eu fiquei pensando que talvez eu pudesse não trazer o recorte do projeto que vai ir para a apresentação para a banca, mas trazer um recorte que nos fizesse pensar sobre as fontes, né, as fontes desse arquivo, desse acervo lá do Instituto Benjamin Constant, e como que eu fui formulando as minhas questões a partir dessas fontes. Então, é esse o recorte que eu vou apresentar hoje para vocês. Claro que para a banca é uma apresentação mais articulada, o referencial teórico com as questões, né, o referencial teórico e metodológico, mas hoje eu vou, então, focar em como que as fontes foram me ajudando a construir as questões, tá bom? Então, a minha pesquisa, ela tem como título Os Fios que Tecem a História da Educação Infantil do Instituto Benjamin Constant, Vozes Docentes e Discentes. Como já foi dito, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unirio, e a minha orientadora é a professora Anailda Marinho da Costa. Para que a gente inicie falando do projeto, eu vou situar um pouquinho sobre o Instituto Benjamin Constant, né? Ele foi fundado em 1854, na época do Império, e com o nome de Imperial Instituto dos Meninos Cegos. E aí tem a primeira curiosidade sobre o Instituto, porque embora ele tenha no seu nome Imperial Instituto dos Meninos Cegos, desde sua fundação ele atendeu meninas. Esse é um dado histórico que ele está presente no primeiro livro de matrículas do Instituto, que consta que ao final do ano de 1854 tinha 11 alunos, 9 meninos e 2 meninas. O Benjamin Constant é uma instituição muito múltipla, então eu precisaria de uma live para falar só sobre o Instituto e os diferentes departamentos, são 5 departamentos, né? Então eu vou fazer um apanhado dele, principalmente dos segmentos que tem a ver com a minha pesquisa. No final eu vou disponibilizar o site da instituição, onde vocês vão poder ter maiores informações. E eu vou falar brevemente sobre como que deu o meu primeiro contato com o Benjamin Constant. Foi em 2011, eu vim para o Rio para fazer, concomitante com o meu mestrado, eu fazia mestrado na Unicinos, lá de São Leopoldo, eu sou gaúcha, e junto com o mestrado, então, eu vim fazer o curso de qualificação de professores na área da deficiência visual do Instituto Benjamin Constant. Esse é um curso que ele funcionou até 2012, um curso de 510 horas em diferentes áreas do conhecimento que tinham relação com a deficiência visual. Então, esse curso ele tinha vários módulos, módulo de Braille, de Soroban, de educação infantil, de estimulação precoce, surdo-cegueira, deficiência múltipla, enfim. Então, foi assim que eu conheci o Benjamin Constant, vindo como cursista e como pesquisadora. E a minha pesquisa do mestrado, ela buscou investigar propostas de qualificação profissional que o IBC oferecia para os cursistas. Então, foi assim que eu conheci o Benjamin Constant.
Depois retornei para minha cidade e fiz o concurso, né, para o Benjamin Constant, entrando em 2014. Bom, então falando um pouco sobre a estrutura de como o Benjamin Constant funciona. Ele tem uma escola com todas as etapas de educação básica, que se inicia na estimulação precoce. A estimulação precoce do Instituto, ela atende crianças de 3 meses a 4 anos de idade. O requisito para que para qualquer segmento da instituição, para que a criança tenha acesso, para que os adultos tenham acesso, é ser uma pessoa com deficiência visual. Né? O que é ser uma pessoa com deficiência visual? Né? É necessário primeiro a gente pontuar que a deficiência visual ela abarca um grupo heterogêneo de pessoas, né? Pessoas cegas e pessoas com baixa visão. Então, a pessoa, para ser atendida do Benjamin Constant, ela precisa ser cega ou baixa visão. Embora o Instituto ele seja muito conhecido pelas questões referentes à deficiência visual, a cada ano ele tem atendido cada vez mais um grupo significativo de pessoas com outras deficiências associadas à deficiência visual. Então, hoje em dia, o Benjamin Constant não atende só pessoas só com deficiência visual, atende pessoas surdo-cegas, pessoas com outros tipos de deficiência. Bom, após a estimulação precoce é o setor onde eu trabalho, que se chama educação infantil, na estrutura organizacional da instituição, que atende crianças de 4 a 6 anos. Depois da educação infantil vem o primeiro e segundo segmento do ensino fundamental, e recentemente, iniciou em 2019, o curso em nível médio técnico, que pode ser realizado em artesanato, instrumento musical, revisão de textos no sistema Braille e massoterapia. E esse ano foi aprovado o curso de mestrado profissional, que muito provavelmente o ano que vem vai haver essa seleção. Outra divisão que eu trouxe aqui como importante, para ilustrar para vocês a instituição, é a divisão de reabilitação, preparação para o trabalho e encaminhamento profissional. Por que eu trouxe essa divisão? Porque algumas pessoas, elas perdem a visão na idade adulta. Então, essas pessoas que, ou por uma enfermidade, ou por um acidente, perdem a visão, elas vão, então, para essa divisão de reabilitação. E nessa divisão é feito todo um trabalho de acolhida, né, porque vocês podem imaginar o impacto que é para uma pessoa na idade adulta perder a visão. Então, é feito todo um trabalho de acolhida dessas pessoas, e essas pessoas, elas precisam meio que reaprender tudo na vida delas, né, como cozinhar sendo uma pessoa cega, como se locomover, como ter autonomia. Então, o setor de reabilitação ele é responsável por essas pessoas. Outro setor bastante interessante na instituição é o núcleo de atendimento educacional a pessoas com surdo-cegueira. Então, tem algumas pessoas que elas eram cegas ou tinham baixa visão e tiveram uma perda auditiva, né? Então, essas pessoas que têm tanto a perda visual quanto a perda auditiva, elas são atendidas nesse setor da surdo-cegueira. Além, então, dessa parte de escola e de atendimento aos reabilitandos e às pessoas surdo-cegas, o IBC oferece vários cursos de formação continuada. Aquele curso que eu falei anteriormente para vocês, o curso de qualificação de professores na área da deficiência visual, ele não existe mais. No entanto, ele foi desmembrado em vários pequenos cursos que são oferecidos ao longo do ano. Então, no final da apresentação, eu vou passar o site onde vocês podem ver todos esses cursos. Além, então, de oferecer esses cursos para diversos profissionais que vêm de vários estados, como foi o meu caso, o IBC ele assessora instituições. Então, é frequente instituições entrarem em contato com o Benjamin Constant pedindo assessoria, né, pedindo que o IBC capacite seus profissionais. Então, essa capacitação acontece de duas maneiras. Ou os profissionais das outras instituições, eles vêm até o IBC, ou então, às vezes, quando tem um número significativo de pessoas, acontece muito dos profissionais do IBC irem até essas cidades, né? Então, a gente oferece essa capacitação dessas duas maneiras. O IBC ainda produz, adapta
e distribui materiais didáticos. Então, esses materiais didáticos, eles são... Eu vou dar um exemplo de um aluno cego que precisa de uma tabela periódica adaptada. Então, o IBC faz essa adaptação, faz adaptação de mapas e mais uma série de materiais. Então, as instituições pedem para o IBC e o IBC encaminha esses materiais adaptados. Também edita, imprime e distribui materiais em braille. Então, todos os livros adaptados, eles passam por esse setor do IBC, onde existem os revisores que fazem essa transcrição para o braille, e depois é distribuído em todo o país. E o IBC também possui uma residência médica em oftalmologia com atendimento ao público em geral. Deixa eu só conferir, pessoal, se estão me ouvindo, tudo certinho? Tudo certo. Sim, Kelly, tudo certinho. Beleza. Bom, essa é uma imagem aérea do Benjamin Constant, que dá para a gente ter uma ideia do quão grande ele é, né? Porque às vezes passando ali pela frente a gente não tem essa noção. Então, esse retângulo maior é o prédio principal da instituição. Atrás tem um prédio menor onde funciona a imprensa Braille e a Biblioteca José Alves de Azevedo, que faz parte do acervo que eu pesquiso, mais tarde eu vou falar. Do lado, então, desse retângulo menor, dá para ver só uma pontinha azul, é a piscina, né? Tem uma piscina. E à direita, aqui bem na frente, tem uma casinha pequena com telhado. Ali é onde fica a direção geral, ao lado do prédio principal. E atrás dessa casa tem um prédio onde funciona toda a parte administrativa do IBC. Bom, então, eu vou entrar agora no meu projeto de pesquisa, né? Ele faz parte, então, de um exercício de escrita, usando as palavras de Bourdieu, valorizando os vestígios da pincelada, os toques e os retoques, que decorre de uma pesquisa de doutorado que se encontra em fase inicial, o estudo de abordagem qualitativa, histórico-documental, busca pistas e vestígios, e daí Ginsburg é um dos meus autores de referência, da trajetória histórica do Jardim de Infância, Educação Infantil do Instituto Benjamin Constant, buscando compreender o processo de constituição do seu corpo docente nos diversos tempos dessa história, considerando hoje a presença massiva de mulheres exercendo a docência nesse segmento da instituição. Para tanto, o arcabouço metodológico tem como procedimentos a pesquisa bibliográfica, o mapeamento de acervos, admitindo a grande diversidade que compõe o acervo institucional, e também serão realizadas entrevistas semi-estruturadas na perspectiva da história oral, daí a Alberti é uma das referências, com professoras e professores em exercício e aposentados que exercem ou exerceram a docência no âmbito da educação infantil do IBC, bem como com ex-alunos desse segmento. Então, quando eu entrei com o projeto do doutorado, né, na seleção, a minha questão principal era a questão da feminização docente. Porque o que eu observava lá na educação infantil do IBC? Que só tinham mulheres, né? Só tinham mulheres e mulheres videntes. Videntes são as pessoas, a gente costuma chamar as pessoas que enxergam. Então, tinha só apenas mulheres, e essa foi a questão com a qual eu entrei no doutorado. Com o passar do tempo, daí já com o olhar de pesquisadora, eu comecei a entender que para eu analisar se existia ou não na história da educação infantil do IBC um processo de feminização docente, eu tinha que primeiro conhecer essa história. Então, a questão central do meu projeto passou a ser a trajetória histórica do Jardim de Infância, Educação Infantil da instituição. E para a gente começar a pensar, então, na questão dos acervos, eu trago uma citação da minha orientadora que fala o seguinte: os arquivos escolares são acervos constituídos por diferentes espécies documentais, que são fontes para a pesquisa científica. Podemos dizer que o acervo arquivístico de uma escola é composto de fotografias, fichas de alunos, atas de notas, documentos pessoais, fichas de matrícula, correspondência, planos de aula, estatuto, regimento, resoluções, normas, entre outros. O fato é que esse tipo de arquivo deve ser otimizado, preservado, tendo seu valor reconhecido, pois retrata parte da vida dos que passaram pela instituição.
E daí eu vou viajar com vocês um pouquinho para 2015. Eu entrei no concurso, como eu disse, em 2014, e no final de 2014 nos foi dito pela coordenação que no ano seguinte, 2015, a educação infantil do Instituto ela estaria completando 35 anos, e em função disso haveria uma série de comemorações, e nós criamos uma comissão, então, para pensar o que a gente poderia criar, junto com as crianças, junto com as famílias, junto com a instituição como um todo, para comemorar esses 35 anos. E surgiu a ideia de realizar o primeiro encontro de educação infantil do Instituto Benjamin Constant, Saberes e Experiências Compartilhadas. Esse é o folder do evento, a capa do folder. E esse evento ele foi aberto para o público interno e para o público externo da instituição. Foi um evento super bacana. E teve, durante esse evento, uma exposição de trabalhos da educação infantil. Cada turma ficou responsável por realizar uma atividade com as crianças que desse conta de homenagear esses 35 anos. No grupo que eu estava naquele ano, surgiu a ideia, então, da gente fazer um painel. Então, nós fizemos, esse é o início da montagem do painel, porque no fundo dele depois foi um plástico branco, e a gente fez, então, com as crianças, um painel com diferentes texturas, né? Então, a gente trabalhou as texturas com as crianças e fomos documentando isso através de fotos, que nós também colocamos no painel. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas aqui no número 35 tem algumas fotos e alguns círculos feitos, então, com diferentes texturas. Então, na minha turma foi isso que a gente fez. Mas como que a gente chegou nesses 35 anos, né? Nesses 35 anos a gente chegou com base na memória de duas professoras que trabalhavam no setor, tendo em vista que 7 professoras entraram novas no concurso junto comigo em 2014. Então, foi com base nessas memórias e também com base em 2 placas comemorativas. Então, a primeira placa comemorativa é essa, né, que ela dá conta da comemoração aos 30 anos de educação infantil, e ela é uma placa de 2010. Eu não trouxe aqui, mas junto com essa placa tem uma foto que ilustra o dia dessa comemoração, que aparecem as crianças, as professoras, as cuidadoras, as inspetoras, né, então foi com base na memória dessas professoras que participaram dessa comemoração e com base nessa placa comemorativa, né? Então, vamos lá. Na placa diz comemoração aos 30 anos de educação infantil, 22 de novembro de 2010. Daí fala quem era a diretora-geral, né, a professora Érica Deslandes Magno de Oliveira, atualmente ela faz parte da direção-geral do IBC, a diretora do Departamento de Educação, a professora Helena de Souza Ferreira, já aposentada, chefe de divisão de ensino, professora Francisca Simplício Regis de Rezende, também já aposentada, e a coordenadora da educação infantil em 2010 era a professora Ana Maria Nóbrega Pereira, que atualmente continua sendo professora na educação infantil. Então, com base nessa placa comemorativa, né, então se a gente for ver, se em 2010 estava comemorando 30 anos, em 2015 se comemoraria 35 anos. Bom, só que daí surge, e daí já com um olhar mais apurado, assim, de pesquisadora, em contato com a orientadora, uma outra informação importante nessa placa, né? Eu vou ler porque está um pouquinho apagada. O Instituto Benjamin Constant comemora os 25 anos de revitalização do seu Jardim de Infância e Educação Infantil, 22 de novembro de 2005. Então, aqui surge uma palavra que não tinha na placa anterior, né? Lá falava em comemoração dos 30 anos. Aqui é revitalização do seu Jardim de Infância. Então, você só pode revitalizar algo que já existe, né? Então, quer dizer que antes desses 25 anos, já existia alguma estrutura de jardim de infância lá. O que nos remete, né, à terceira placa.
Jardim de Infância Valentina Silva de Oliveira Figueiredo, inaugurado pelo excelentíssimo senhor presidente da República, João Figueiredo, em 22 de novembro de 1980. Essa placa, o conteúdo dela, eu só fui atentar depois, tá? Eu só fui atentar quando a pesquisa já estava sendo desenvolvida. E daí, para minha surpresa, eu descubro que o Jardim de Infância, ele tinha um nome, e foi nomeado como Valentina Silva de Oliveira Figueiredo, que era a mãe do João Figueiredo, né, o último presidente da ditadura militar. Então, diz que e permanece essa data, igual das outras duas placas, de 22 de novembro. Né? Então, fala que ele foi inaugurado. Bom, se em 80 ele foi inaugurado, ele confirma a idade de 35 anos em 2015, né? Porque de 1980 a 2015 se passam exatamente 35 anos. Bom, essas três placas, elas continuam, então, reafirmando que a educação infantil do Benjamin Constant tinha 35 anos. Só que daí, o que acontece é que surge uma quarta placa que fala numa reconstrução do Jardim de Infância em 1960. Né? Então, se foi reconstruído em 1960, essa palavra reconstrução, ela indica que algo já existia antes, né? Então, de 1960 a 2020, isso quer dizer que a educação infantil, Jardim de Infância do Benjamin Constant, ele já existe há pelo menos 60 anos. Então, é uma temporalidade mais pretérita do que a das três placas anteriores. Né? Então, por essa placa, a gente já consegue perceber que em 2015 não se estava comemorando os 35 anos, né? Estava em 2015 comemorando os 35 anos da revitalização, né? E não uma inauguração. Bom, então, a placa de 2010, como eu disse, ela dá conta dos 30 anos. A placa de 2005, dos 25 anos de revitalização, e a placa de 80, a inauguração do Jardim de Infância Valentina da Silva Figueiredo. O grande X da questão surge com essa placa de 60, porque essa placa, ela fala em reconstrução do Jardim de Infância, né? Só é possível reconstruir algo que já existe. Então, inicialmente, esse era o dado mais antigo que eu tinha sobre a educação infantil, mas daí, com o avanço da pesquisa, eu fui conseguindo outras fontes que começaram a me falar sobre essa história. E daí, uma fonte importante com a qual eu trabalho são as fotografias, né? A minha orientadora, a professora Anailda, ela fala que na busca por desvendar a data de fundação, desculpa, gente, peraí, me perdi. Eu trouxe uma citação dela, mas, então, na busca por desvendar a data de fundação da educação infantil, as fotografias, elas são muito importantes porque elas são um mosaico do tempo. Nas palavras da professora Anailda, através dos trajes, posturas, expressões, cenários e ambientes registrados, a fotografia é um fragmento do passado, propiciando diferentes leituras ao se combinar com outros documentos. A professora Maria Ciavata também fala que as fotografias são mundos de relações silenciosas, que devem ser decifrados a partir do contexto onde se encontram, na história de sua relação com os demais seres, tanto pessoas quanto objetos. É o conhecimento dessas relações ocultas, expressões complexas do mundo da cultura, que permitem aproximar-nos das fotografias, além do prazer estético, da sua imediaticidade encantadora. É esse o caminho tortuoso da fotografia como fonte histórica. E foi justamente através de uma fotografia que eu cheguei a uma outra referência. Eu encontrei uma fotografia, e nessa fotografia tinha uma colega com deficiência visual, que é professora em outro segmento lá na instituição. E eu perguntei informalmente para ela se ela havia sido aluna da educação infantil, e ela me disse que não, mas que o pai dela, que também é uma pessoa com deficiência visual, tinha. E daí, utilizando o nome dele, no acervo da revista Benjamin Constant, eu encontrei um depoimento onde ele fala que ele foi aluno da educação infantil em 1945.
Então, o depoimento dele é o seguinte: ingressei no Jardim de Infância do IBC em maio de 1945, com a idade de 6 anos. As atividades do educandário, interrompidas em 1937 para as obras de conclusão do prédio, em que ainda hoje ele funciona, reiniciaram-se em 1944. Com elas ainda não concluídas, dada a preocupação do corpo docente com a demora do retorno das crianças às aulas. Então, aqui eu tenho uma informação que em 1945 ele entrou como aluno. Então, de 1945 a 2020 são 75 anos. Então, já está me falando que a educação infantil do Benjamin Constant, ela já existe há pelo menos 75 anos. E eu continuei em busca, então, de outras informações que pudessem me falar sobre essa data de fundação. Então, foi quando, no livro de 150 anos do Instituto Benjamin Constant, só um pouquinho, gente. No livro de 150 anos do Instituto Benjamin Constant, eu encontrei uma citação, porque esse livro de comemoração, ele faz uma análise cronológica, né, da instituição. Então, desde 1854, ano após ano, eles vão falando quais são os principais acontecimentos. Em 1933, é citado que o Museu do IBC é instalado, efetuam-se adaptações no Jardim de Infância e reformas de grande porte nas instalações elétricas e hidráulicas. Bom, em 1933, fala, então, em adaptações. Eu só posso adaptar algo também que já existe. Então, novamente, me reporta uma temporalidade maior. Então, de 1933 a 2020, são 87 anos. Isso quer dizer que a educação infantil tem pelo menos 87 anos. E essa foi a referência mais antiga que eu encontrei até o momento da educação infantil, do Benjamin Constant. Eu continuo procurando, né, essa data de fundação, e para procurar essa data de fundação, estou utilizando outras fontes que eu vou apresentar para vocês. Bom, uma dessas fontes é a Biblioteca Especializada José Álvares de Azevedo, aquela biblioteca que na foto aérea do prédio, ela aparece atrás, né, do prédio principal. Então, o acervo dessa biblioteca me interessa muito, porque todos os trabalhos que foram realizados no Benjamin Constant e sobre o Benjamin Constant, acontece muito de pesquisadores virem em busca de informações na instituição. Então, todos esses pesquisadores, eles deixam uma cópia depositada nessa biblioteca. Então, ela se constitui um acervo muito rico nas questões que tangem à deficiência visual. E eu estava exatamente pesquisando nesse acervo quando a pandemia iniciou. Eu não consegui finalizar a análise desse acervo. E ele é um acervo que ele conta com livros técnicos em tinta em braille, audiolivros, periódicos, trabalhos acadêmicos, monografias de graduação, de curso de pós-graduação, e teses e dissertações, né? E são exatamente as teses e as dissertações que eu estou usando para o estado do conhecimento da minha tese. E alguns trabalhos têm me ajudado bastante, inclusive ampliando a possibilidade de fontes. No acervo da Biblioteca Especializada José Álvares de Azevedo, a BEJA, que chamam, né? Eu encontrei apenas um trabalho que fala sobre educação infantil, mas o objetivo da pesquisadora não foi falar sobre a história da educação infantil. Ela falou sobre a proposta de ensino da educação infantil do Benjamin Constant. Mas é um trabalho também que me ajuda, porque ele me reporta outras fontes, né? Então, esse é um acervo que eu preciso retornar agora quando as atividades presenciais no Instituto retornarem, né? Mas no momento ainda não existe essa previsão. Mas, para a minha pesquisa, constitui-se, então, como um acervo importante esse da biblioteca. E uma outra fonte que eu vou utilizar na minha pesquisa são as entrevistas, né? Inicialmente, eu tinha pensado em entrevistar as professoras da educação infantil do IBC, né?
mas pegando algumas professoras que, inclusive, já estão em outros setores. Porque se eu pegasse só as professoras que atualmente são regentes de turma lá, eu ia conseguir uma temporalidade muito contemporânea nas entrevistas. Então, o que acontece? Tem pessoas que entraram na educação infantil há 25 anos atrás e ainda são professoras, mas em outros segmentos da instituição. Então, inicialmente, eu pretendia fazer com elas as entrevistas, né? Só que, com o desenvolvimento da pesquisa, eu fui me dando conta que eu preciso também entrevistar professores já aposentados, porque esses professores aposentados, eles vão me dar conta de uma temporalidade maior. E também eu percebi a necessidade de entrevistar ex-alunos. Por quê? Então, todos os ex-alunos do IBC, eles são pessoas cegas ou com baixa visão. E não é comum, né, o que a minha pesquisa está evidenciando é que não é comum na educação infantil haver professores cegos e com baixa visão. É comum em outros segmentos, mas não é comum lá. Então, o que acontece? Tem vários professores, né, que foram alunos da educação infantil, mas que foram docentes em outros setores, ou que são docentes em outros setores, né? Então, por isso que a minha intenção é entrevistar professores em exercício e aposentados, né, que foram docentes da educação infantil, e também ex-alunos que foram docentes em outros setores da instituição. E daí eu trago outra citação para a gente pensar, que fala que a instituição escolar constitui o universo de uma cultura própria e sedimentada historicamente, sendo também a produtora dos traços, documentos dessa cultura. Esses documentos configuram, na sua diversidade e variedade, o patrimônio educativo de cada instituição. O espaço físico, edifício e zona envolvente corporiza esse universo. Os espólios arquivísticos, museológico e bibliográfico integram os documentos, portadores de informações valiosas e que nos trazem do passado até o presente, aspectos da vida da escola e que tornam possível escrever o itinerário da instituição. Bom, eu estava, como eu disse, eu tive que parar com a minha pesquisa no acervo da Beja, né, por causa da pandemia, e eu estava realmente tendo algumas dificuldades, porque nem todos os trabalhos da Beja estão disponíveis online. No entanto, para minha surpresa, no aniversário do Instituto Benjamin Constant nesse ano, dia 17 de setembro de 2020, foi lançado um projeto Memória, que tem uma íntima relação com essa citação, porque nesse projeto ele traz uma série de informações sobre a instituição, informações que não estavam disponíveis até o momento para o grande público, né? Estava disponível sim lá no acervo, mas então o projeto Memória, ele compilou uma série de informações e estão disponíveis no site, né? No site tem, logo que a gente abre a página principal, no canto direito inferior, tem um link que se chama portais temáticos, daí tem um grande que se chama Memória. É lá que vocês vão conseguir acessar esse projeto Memória. Então, o projeto Memória, ele traz um resgate da memória institucional, né, falando da história do IBC, dos documentos históricos, galeria de diretores gerais, então tem todos os diretores gerais, nem todos ainda estão com todas as informações, mas essa parte do site ainda está em construção. Um outro link, gente que fez história, né, então personalidades importantes na história do IBC, o IBC por dentro, sobre a memória cultural, tem o acervo arquitetônico, o acervo bibliográfico, o acervo museológico, e daí nessa memória cultural é interessante porque eles destacaram alguns trabalhos, né, algumas teses, algumas dissertações que versam especificamente sobre o Instituto Benjamin Constant. E a memória audiovisual, né, o resgate da história oral do IBC, depoimentos em vídeo, depoimentos em áudio, e eu sinalizei os depoimentos em áudio porque eu estou analisando eles nesse momento. Então, são 26 entrevistas com ex-alunos, com ex-professores, com ex-dirigentes,
que traz informações muito valiosas para minha pesquisa. Inclusive, entre essas 26 entrevistas, eu encontrei a entrevista daquele professor que fala que foi aluno da educação infantil em 1945. Então, o projeto Memória, né, em meio a esse caos da pandemia, para mim foi uma grande surpresa e para minha pesquisa foi muito bom. Também tem vídeos institucionais, fotos, lembrando que eles lançaram o projeto, então, dia 17 de setembro, o último, mas ele ainda continua sendo alimentado, ele não foi ainda totalmente finalizado, eles estão alimentando ainda a página. Bom, então, eu trouxe algumas das principais fontes com as quais o meu trabalho dialoga, e aqui eu elenquei, deixei para o final, eu elenquei todas as fontes com as quais eu estou trabalhando, né? Na verdade, quando surgiu o projeto Memória, eu fiquei... realmente foi uma surpresa, e ele em si já traz muitas informações. Então, se vocês forem ver, as minhas fontes, elas são muitas fontes, né? Então, são fotografias, placas comemorativas, bustos, placas que nomeiam salas, fichas e pastas de alunos, relatórios de diretores, memorandos, atas, editais de concursos, regimentos, convites, projeto político-pedagógico, estatuto, plano de desenvolvimento institucional, atas, arquivos da Secretaria Escolar, a Biblioteca José Álvares de Azevedo, a Biblioteca Luiz Braille, Museu do IBC, e lembrando do trabalho da Priscila, né, porque a Priscila trabalhou na penitenciária com os murais, e quando eu vi isso, eu me dei conta que, para minha pesquisa, os murais também interessam, porque no IBC a gente tem um setor de comunicação, e nesse setor de comunicação, todas as festividades, eles documentam, eles vão lá, tiram foto, normalmente se faz reportagem, e a gente tem um salão enorme da educação infantil que normalmente a gente faz, nesses dias comemorativos, a gente faz painéis com as crianças, né, murais. Então, me interessa procurar nesse acervo da comunicação social do IBC se existem murais de outras comemorações, né, do aniversário do IBC, para a gente ver se chega essa data de fundação. Como eu já falei, a revista Benjamin Constant, o projeto Memória e as entrevistas, né? Então, todas essas fontes, elas são extremamente importantes para a minha pesquisa. Bom, aqui é o site do Benjamin Constant, que eu vou deixar para vocês, www.ibc.gov.br, o meu contato também. E agora, eu acho que a gente... como esse é apenas um recorte, né, da tese, eu acho que agora a gente abre, então, para que a gente possa conversar mais e eu posso esclarecer algo que não tenha ficado claro para vocês. Eu vou só descobrir como é que eu interrompo, peraí. Obrigado, Kelly. Tá, deixa eu ver. Isso. Bom, quem desejar se inscrever para participar do nosso debate, pode se colocar aqui no chat que eu anuncio para realizar as perguntas. Alguma consideração, Priscila, Kelly? Está todo mundo escutando bem, né? Sim, sim, sua imagem não estava aparecendo, agora está aparecendo. Agora está. Isso. Eu sou suspeita de falar do trabalho da Kelly, porque eu sou muito fã, né? Eu já conhecia parte do trabalho dela quando ela apresentou lá no PPG-Arc, mas eu vi que a pesquisa evoluiu bem mais, né? Naquele período, por exemplo, ela não tinha apresentado para a gente esse dado desse senhor, né, do pai da sua amiga, né, que mostra para a gente que a infância, que o jardim de infância antecede ainda, né, aos anos 60, né, porque ele fala de 45, então é um período ainda anterior. E aí, assim, eu fico me perguntando, refletindo, lembrando de algumas questões que os alunos colocam, né, lembrando de uma palestra que eu dei também, que o aluno me perguntou, até quando eu falei da questão dos murais,
né, como fonte de informação também, e aí quando o aluno pergunta assim, mas é documento oficial, professora? Isso é oficial? Né? E aí eu fico me perguntando assim, qual é o conceito de oficial que esse aluno, o que ele entende como oficial? Ele entende como oficial aquilo que é a única verdade, que não pode ter outra verdade? Eu fico me tentando entender o que é esse conceito de oficial, porque no nosso caso, a gente, principalmente que trabalha com fonte da história da educação, e isso fica muito evidente na sua pesquisa, se eu fosse tomar, por exemplo, o primeiro documento que você encontrou, e aí você foi encontrando outros depois, eu ia dizer que aquele primeiro documento de 30 anos, não foi? Eu ia dizer que aquele documento não era oficial, porque, enfim, porque eu achei outros documentos depois, está dando para entender, né? E aí isso me faz pensar assim, o quanto, eu venho falando isso em algumas rodas já, sobre essa questão das verdades, né? Porque você não pode tomar uma única fonte como verdade, né? É só essa fonte de pesquisa, essa é a verdadeira. Não, pensar que você pode ter outras possibilidades, né? E aí, no caminhar da sua pesquisa, né, durante esse percurso metodológico, você foi se deparando com outras fontes, mas não quer dizer que aquela não era verdadeira, entendeu? Aquela faz parte, mas você foi descobrindo outras, né? Até porque você começa a descobrir que uma palavra faz diferença. Uma diz que é revitalização, a outra diz que é reconstrução. Então, eles estão contando a partir da revitalização, como está sendo essa contagem dos anos do jardim de infância, né? Então, é bem Ginsburg mesmo, a gente vai atrás dos vestígios, das pistas, sem dizer, não pode dizer que aquela não é oficial, não, gente. São os caminhos que a pesquisa vai tomando, e a gente, enquanto pesquisador, esse é o nosso trabalho, é ir atrás, né? Eu não sei, de repente a Kelly vai terminar a pesquisa, não, agora eu tenho que dar um basta, mas vai vir um outro pesquisador, vai se debruçar no trabalho da Kelly, não, eu vou investigar mais a fundo isso, e pode ser que esse pesquisador descubra que não, o jardim de infância a criação não foi aquela data que a Kelly vai colocar lá no trabalho dela, mas que seja uma outra data ainda. A gente não sabe, mas isso não é fazer pesquisa, é esse exercício da busca e da gente ir costurando, porque é muito bacana quando você encontra um documento, você costura com outro, você costura também com uma outra forma de documentar, que é a oralidade, não é isso? Que é a narrativa do pai da sua amiga, quando ele fala que em 45 ele já estudava lá. Então, isso é fazer pesquisa. E eu falei também na última roda sobre o livro, eu não sei se você conhece, Kelly, do Vicentini. Ele é um historiador e o nome do livro dele é A Teia de Fato. É muito bom para trabalhar o que você está pesquisando, porque ele faz uma analogia com a teia mesmo da aranha. Eu falei sobre isso na última roda, e eu acho que para esse trabalho com fonte é essencial, né? Eu disse que eu ia retomar nessa roda, porque eu já conheci o seu trabalho, e é bem nessa linha. Porque a teia, né, ela apresenta várias saídas, várias possibilidades, várias versões, não é isso? A gente, trazendo para o nosso lado de estudo, é isso. A aranha, quando quer sair de uma teia, ela pode sair por vários caminhos, não é isso? E assim somos nós também, quando trabalhamos com o fato histórico, né? A gente tem várias versões para chegar ao fato histórico, né? E esse autor, ele é muito interessante porque ele começa a estudar, a ler sobre um determinado assunto, e aí ele descobre que ele fala assim, não, mas espera aí, eu poderia ter contado uma outra história, por que aqui só aparece a história do opressor e a história dos oprimidos? Por que não aparece também? É mais ou menos isso, né, que ele fala no trabalho dele. Então, assim, é entender que muitas memórias são silenciadas para que outras possam aparecer, se sobrepor, entendeu? Então, a gente que trabalha com fonte, qualquer tipo de fonte, não só na área da educação, mas, né, enquanto arquivista também, a gente tem que ter sempre esse olhar sensível. Por que eu tenho esse documento para servir de herança, né? E aí eu vou ser redundante, para servir de herança documental e não outro documento? Porque esse foi escolhido, quais foram os conflitos políticos, sociais, religiosos, econômicos
né, dentre outros, que fizeram com que esse documento ficasse para a memória e não outro, né? Então, acho que é esse olhar sensível que a gente precisa ter, e você vai trazendo isso depois da sua pesquisa, mostrando que a diversidade de fontes para um determinado assunto, para entender a história do jardim de infância, olha a diversidade de fontes que você está encontrando pela frente, né, aí no seu percurso, né, no seu trabalho. Então, eram essas observações. Eu quero te agradecer mais uma vez pelo excelente trabalho, pelas reflexões, né, que você trouxe também. É isso. Agora, obrigada, Priscila. Mas essa questão que o seu aluno perguntou, eu acho que ela tem muito a ver com o imaginário que a gente tem na escola, de que o acervo, que o arquivo, que os documentos importantes, eles estão só na biblioteca ou só no museu, né? Isso é muito presente no cotidiano escolar. Eu lembro que quando eu fui fazer a pesquisa exploratória, eu perguntei onde estava o acervo, né, da educação infantil, e foi me dito que deve estar tudo lá no arquivo morto, né, o famoso arquivo morto. E na verdade, quando eu estava olhando ao redor ali, eu estava vendo vários elementos que dão conta dessa história, né, as placas comemorativas, na sala da coordenação tinha um fichário cheio de fichas de alunos, né, porque essas fichas, inclusive, eu quero utilizar na minha tese, porque ali elas contam quem foram as professoras daqueles alunos, quem são aqueles alunos, né, quais as fichas mais antigas que tem ali, mas eu acho que isso está muito atrelado realmente a esse imaginário do que conta mesmo, são esses documentos tidos como oficiais, entre aspas, né. Porque isso é uma cultura que você falou da própria escola, né? Eu penso, por exemplo, nos murais, né? Porque foi o meu trabalho do mestrado e do doutorado, da primeira vez, quando eu fiz o trabalho na escola da Vera Bruce, quando eu me deparei com os murais, eu percebi muito isso, muito impregnado de datas oficiais, né? Das datas comemorativas, e a escola traz isso, né? Então, vamos celebrar, isso é oficial, vamos celebrar, mais ou menos isso, essa ideia. E aí, quando eu voltei para fazer o trabalho do doutorado, que eu vi uma escola completamente diferente, é isso que me chamou a atenção, que eu comecei a estudar mais a fundo a cultura escolar, foi quando eu percebi que essa escola, a mesma escola tinha mudado a direção, e ela já não trazia essa questão dessas celebrações, isso já não estava fixado no mural. Era uma preocupação muito maior com o cotidiano das alunas, né? Eram mulheres presas, era uma preocupação com a valorização, com a experiência de vida daquelas mulheres. Então, eu acho que é isso, eu acho que tem muito a ver com a cultura da escola. Então, quando o aluno já vem com essa ideia de que é oficial, de que não sei o quê, eu acho que tem muito a ver com essa trajetória, né, do aluno, enfim, no espaço escolar. Que isso acontecia comigo, eu fui cria disso, eu fui criada nesse cenário também, né? Só que a gente começa a perceber que não é bem assim, depois que a gente, enfim, se debruça nos estudos, né? Tem mais contato com a literatura, e aí, depois que eu fui para a arquivologia, principalmente, comecei os trabalhos com a educação, que eu vi, peraí, não é assim que a coisa funciona, né? Eu tenho várias possibilidades de interpretação, várias versões para um fato histórico, né? E, assim, a gente vai traçando o caminho da pesquisa, né? Então, a gente escolhe essa metodologia, enfim, a gente vai em frente. A gente pode se deparar, as crianças estão aqui, as crianças querem entrar e tiram até minha concentração quando eu estou falando, sabe? Barato. Nossa, a Cecília gritou muito enquanto eu estava falando, acho que vocês estavam ouvindo. Eu ouvi. Não, faz parte. E nesse percurso metodológico, as entrevistas, elas ajudam muito, né? Eu lembro que eu não pude trabalhar com entrevista no doutorado por conta da questão da segurança, das presas, então não podia entrar com gravador, não sei o que, aquela coisa toda. E aí, o recurso que eu busquei foi trabalhar com memoriais. E aí eu comprei caderno, lápis, borracha, tudo bonitinho, e dei para as minhas colaboradoras, né? Porque elas são foram minhas colaboradoras de pesquisa, as presas. E aí, nesse como se fosse um diário delas, um diário das presas.
E aí, nesse caderno, elas iam escrevendo o significado da experiência da escola para elas. Então, assim, para mim foi muito mais significativo, muito mais importante, eu acho, do que a entrevista em si, porque elas tinham tempo para escrever, elas iam para a cela, e na cela o diário era a companhia delas, e elas escreviam, desenhavam, contavam coisas que eu tenho certeza que se estivessem na minha frente, não contariam. Então, para mim, foi uma metodologia riquíssima de coleta de dados. Mas é isso, a gente só vai descobrindo de acordo com os imprevistos que vão acontecendo, né, nesse caminho, porque o que eu falo, a metodologia é o caminho, mas não é uma receita pronta de bolo, né? Você acha que vai por um lado, mas às vezes acontece alguma coisa ali e você tem que ir para outro, tem que desviar, né? E foi justamente nesse desvio da minha pesquisa, onde eu ia trabalhar com a entrevista e trabalhei com os memoriais, que, nossa, eu acho que enriqueceu demais a minha pesquisa. Vou ficar quietinha agora, tá? Vou deixar o pessoal escrever aqui no chat. Não, depois da fala da Priscila, a gente fica até inibido de fazer qualquer pergunta, não, né? Não. Tô brincando. Exatamente. Depois dessa aula aí, não tem mais... Eu vou ficar quietinha. Parabéns, Kelly, mais uma vez. Eu estava... Parabéns. Vou ler aqui no chat. Os participantes estão te parabenizando. O Marcelo de Jesus perguntou se a Juliana... Que entrou é Juliana Batel ou Juliana Bonato? Então, depois a Juliana escreveu Bonato. Parente da Anailda? Não sei. Que mais? Deixa eu ver aqui. Pediu... o Jorge Henrique parabenizou seu trabalho, Kelly, pediu como faço para ter acesso aos slides. Eu coloquei que eu quero me inscrever. A fala da Luciana, todos estão parabenizando, contemplada por sua pesquisa e valorização de preservação dos acervos para reconstrução da história. Eu falei a questão que a fala da Priscila remete à disputa das narrativas. A Luísa colocou que é interessante como as fontes são construções sociais, que seus mais diversos usos favorecem as mais amplas narrativas. A Deuceni, a fala da questão do trabalho demonstra a importância dos detalhes na construção história. E Deuceni fala da importância do desenvolvimento dos detalhes na construção da história. Ela também está encantada. Obrigado, Luísa, por você escrever o que a Priscila citou na nossa última roda. Eu ia pedir isso. Eu, particularmente... Luísa foi minha aluna no mestrado. Luísa estudou esse texto, né, Lua? Esse livro. Eu já posso dizer que, apesar de eu ter mestrado em memória social, eu já estou desatualizada, né? Porque eu fiz de 2007 a 2008, a gente já está em 2020, né? Então, é importante se atualizar. Enquanto alguém se inscreve para se colocar, eu queria, em cima até da fala da Priscila, antes eu ia perguntar como é que você, Kelly, está pensando trabalhar, repensar os desafios que uma pandemia causa no processo de pesquisa, não só como processo de pesquisadora, mas é engraçado, desculpa, é engraçado você colocar essa questão do som da sua filha, porque é o que eu falo, vai ter mulher pesquisadora, eu sou mulher, sou pesquisadora, sou mãe, e a sociedade tem que se acostumar a lidar com essa nova realidade, que são os nossos filhos, as crianças, em casa. Tanto a criança vai ter, ela cresce, estou falando isso porque eu sou filha de professora. Então, minha mãe, quando não tinha ninguém para ficar comigo, eu ia para a sala de aula e ficava quietinha, inclusive ajudando a minha mãe. Eu fui crescendo e eu fui ajudando a minha mãe em sala de aula. Então, a criança entende, sim, tudo é um processo, não é só um processo de pesquisa, mas é um processo de ser humano, que está em formação, não só os nossos filhos e as crianças em geral, como a nós mesmos. E eu estava, inclusive, antes dessa roda de conversa, eu estava escrevendo um texto para o blog que eu participo, falando exatamente desse desafio de ser pesquisadora e ser mãe numa pandemia. Então, a pergunta antes da fala da Priscila era: como é que você estava pensando em lidar com os desafios da dificuldade de acessar as fontes de pesquisa, né? Ainda mais que a gente está num contexto que não é só não acessar, nos recriarmos em novas dinâmicas de produção de pesquisa, seja porque a gente não está mais
trabalhando, a gente está trabalhando remotamente com os desafios da gestão da casa, com a gestão da maternidade. E quando a Priscila falou da questão do desvio que a pesquisa dela na tese teve, e que foi riquíssimo, eu, apesar de ser museóloga, também professora de história, continuo sendo pesquisadora, né? Porque eu terminei a tese e eu me lembro que eu tive um grande dilema na minha pesquisa, que foi exatamente o que eu descobri durante a pesquisa, acabou redimensionando a minha tese. Eu tive que refazer meu pré-projeto depois da qualificação, porque foi extremamente rico. Não, foi antes da qualificação, mas assim, eu não estava querendo colocar esse desvio, mas foi o desvio que fez exatamente crescer, evoluir a minha pesquisa, né? Enfim, como é que você está pensando em lidar com isso? Nossa, excelente seu comentário. Vamos ver por onde eu começo. Assim, a minha pesquisa, ela de fato foi muito impactada com a pandemia, porque eu trabalho com um acervo secular, né? Então, o que acontece? Quando a pandemia chegou, eu estava me preparando para submeter a Plataforma Brasil, porque só depois de submeter a Plataforma Brasil é que eu teria acesso a esse acervo mais restrito, que até agora eu, de fato, não tive acesso. Tudo o que eu pesquisei foi no acervo aberto. E daí veio a pandemia, e assim, a pandemia para além das questões de pesquisa, né, ela foi algo que muito avassalador nas nossas vidas, algo muito que nos deixou muito tristes, muito abalados. Eu, inclusive, estou escrevendo um artigo sobre ser mãe e ser pesquisadora na pandemia com a minha orientadora, né? E eu até coloquei lá no artigo que o meu maior desafio aqui em casa foi porque eu tenho um companheiro que a gente divide as tarefas e tudo mais, mas a mulher, ela tem tarefas mentais que são delegadas a ela, né? Uma coisa que me deixava louca aqui em casa era como que eu fui... Secularmente é atribuída a sua função. Exatamente. Não existe. Dificilmente nós vemos homens, geralmente são os avós, nos consultórios médicos. Desculpa, continua. Não, nos consultórios médicos, vendo se a carteira de vacinação está em dia, como que limpa, o que está faltando dentro de casa. Então, são essas tarefas mentais que vão realmente esgotando a gente, né? Então, eu vejo isso no relato de outras mulheres, de outras pesquisadoras, né? Que, de fato, a gente não consegue produzir meio a isso, né? Tem algumas pesquisas que já estão demonstrando isso, quanto caiu a produção das mulheres nesse período de pandemia. E a minha pesquisa ela foi totalmente atravessada por tudo isso. Tanto é que na tese, a pandemia ela virou um capítulo da minha tese, porque eu acho que é algo muito histórico que a gente tem que registrar, a gente tem que denunciar aquilo que a gente está vivendo, né? Porque são atrocidades, uma atrás da outra. Algo que eu trago na minha tese é sobre a falta de água, né? Eu peguei relatório da Defensoria Pública para falar sobre a falta de água nas favelas, porque logo que a pandemia começou, era aquela insistência em lavar a mão, em ficar isolado, em usar banheiro separado, quando na realidade a realidade do Brasil não é essa, de ter, né, de ter vários banheiros na casa, de ter vários quartos, não era nem de ter água potável naquele momento no Rio de Janeiro, né? Então, a minha tese, eu fiz um capítulo específico sobre a pandemia, falando sobre esses impactos, né? Mas muito numa perspectiva de denúncia. E em relação à tese, já que ela foi tão afetada, eu estou indo para a banca agora, a minha qualificação está prevista para final de novembro, início de dezembro, e eu acredito que a banca também vai me ajudar a pensar nesses novos caminhos, né? Porque a gente tem, hoje eu estava vendo que a ocupação de UTIs no Rio de Janeiro está em 92%, as UTIs, né? Então, as pessoas estão enlouquecidas, indo para a praia e não usando máscara, né? E, na verdade, não passou, né, a gente sequer passou ainda pela primeira onda. Então, eu acho, sim, que vai precisar de reformulações.
Mas o que eu busquei fazer na minha tese, nessa primeira parte do projeto, eu estou indo com ele com 130 páginas. Eu procurei trazer o máximo de materiais que eu tinha e questionamentos para que a banca também me ajude a pensar nesses novos caminhos, que com certeza serão necessários, né? Algo que a gente já pensou na possibilidade foi em talvez não fazer a entrevista e fazer algum tipo de questionário, né? Porque, enfim, ou pensar que como eu vou entrevistar pessoas com deficiência visual, uma questão que é muito cara, para mim é a questão de acessibilidade, né? Então, como que eu vou tornar nesse mundo virtual acessível? Né? Então, enfim, tem várias questões, assim, mas eu estou realmente contando com a ajuda da banca para me ajudar nesses novos caminhos de plano B, plano C. Sim, Kelly, obrigado por responder, se colocar. Isso é uma questão muito importante, né? Porque eu, particularmente, no lugar de pesquisadora, esse ano eu não consegui produzir todos os artigos que me foram demandados, porque eu escolhia ou ser mãe trabalhadora e manter o mínimo da pesquisa, mas não exigir tanto de produção, porque, assim, é muito complicado, não só a questão da escrita, mas também você ter uma produção com qualidade, né? Eu acho que isso, e é o que você falou, o que eu estou fazendo exatamente é isso. Eu estou registrando todo esse processo de dificuldade de ter, não é só tempo, mas também se você se sentir motivado a continuar escrevendo. Então, o que me motiva é denunciar exatamente esse processo, né? E, particularmente, nosso lugar ainda é de mulheres, no meu caso, mulher periférica e branca, né? Você também branca, mas e pensar no lugar de fala de mulheres não brancas periféricas, né? Mulheres negras, de outros grupos étnicos. Isso é extremamente complicado. Teve uma dúvida aqui sobre a Plataforma Brasil. Eu estava falando com você e respondi brevemente. A Priscila botou a bola mais redonda, né? Eu acho que isso é importante, né? Pelo menos rapidinho, Marcela. Luciana perguntou sobre a Plataforma Brasil. A Plataforma Brasil é uma plataforma nacional. Todos os pesquisadores que vão trabalhar com pesquisas envolvendo seres humanos, seja entrevista, questionário, é muito utilizado pelo pessoal da área de saúde também. O correto, tá? Nem todo mundo faz, mas o correto é cadastrar o projeto na Plataforma Brasil, tá? E também enviar o seu projeto ao Comitê de Ética da instituição, né? No meu caso, por exemplo, eu passei os dois trabalhos pelo Comitê de Ética da Unirio, tá? Mas, por exemplo, quem faz um trabalho na área de saúde, se quiser passar pelo Comitê de Ética do hospital, pode passar. Todo hospital tem que ter um Comitê de Ética, principalmente o hospital vinculado à universidade, entendeu? Então, é importante, sempre que a gente for trabalhar com seres humanos, é importante registrar na Plataforma Brasil e passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa, tá? E aí, a gente tem que ter muita atenção aos prazos do Comitê de Ética também. Por exemplo, na UNIRO, eu não sei como está agora, mas na minha época, o Comitê de Ética se reunia uma vez por mês. E aí, também, eu sei, a Luísa vai submeter o trabalho dela, né, Luísa? A Luísa está nos ouvindo, me orientando, ela vai passar o trabalho dela pelo Comitê de Ética também. Então, eu acho muito importante. E aí, a gente tem que ter um cronograma muito bem estabelecido, porque o Comitê de Ética pode dizer assim, ó, você precisa alterar esse dado aqui na sua pesquisa para poder ir adiante. Aí você tem que passar pelo Comitê de Ética de novo, fazer alteração. Então, tudo isso demanda tempo. Por isso que é muito importante a gente fazer um cronograma bonitinho, redondinho, para não se perder, porque tem essas questões ainda que são burocráticas, mas que para não dar problema lá na frente, porque podem dizer assim, de repente você entrevistou uma pessoa, e você vai manter o nome dessa pessoa. No meu caso, eu não mantive os mesmos nomes, eu usei pseudos nomes, né?
das presas. A primeira pesquisa eu utilizei nomes falsos, então, pseudos, e na segunda, se eu não me engano, eu utilizei as iniciais, eu não lembro direito. Mas digamos que você utilize o nome da pessoa que você entrevistou. E aí a pessoa vai pegar a sua pesquisa e vai dizer assim, mas espera aí, eu não autorizei, isso não está registrado, e como é que fica? E aí dá um problema sério que pode até invalidar a pesquisa da pessoa, né? Então, por isso que é melhor a gente se resguardar e fazer tudo direitinho. Cadastra na plataforma Brasil e submete também ao Comitê de Ética. Não é isso, Kelly, que você está fazendo? Vai fazer agora? Isso, exatamente. Eu vou dar entrada na plataforma Brasil, e da plataforma Brasil eu já fiz no mestrado, né? Eles pedem uma série de informações, né, super minuciosas do projeto, e é interessante, quem já passou por essa experiência sabe que eles dão um retorno muito, é muito bacana ver o parecer que eles nos retornam, né, inclusive você pode, tem questões que você pode aprimorar a partir daquele retorno que o Comitê de Ética te dá, né, então eu vou submeter, e só depois de submetido é que eu vou ter acesso ao acervo do museu, que eu vou poder solicitar as imagens do pessoal da comunicação, que eu vou poder ir na secretaria da escola, que é onde ficam as primeiras fichas de alunos. Então, só depois disso que eu vou ter esse acesso. Isso porque você está querendo sem saber. O caminho certo. E tem que ser assim, esse é o caminho certo. Não, eu ia falar duas coisas. Certo. E eu aconselho sempre também a fazerem, né, a seguirem esse caminho, para não dar problema lá na frente. Desculpa, Marcelo. Não, a minha fala... Não. A minha fala é duas questões. Como a questão da plataforma Brasil, ela dentro dos cursos de graduação, e aí eu estou falando dentro dos cursos de graduações que eu conheço, porque eu estudei tanto de memória social quanto de museologia, e outros cursos aí fora, de instituições renomadas, os alunos, que às vezes são alunos já antigos da casa, desconhecem a plataforma Brasil. Então, eu acho que é importante a gente falar que isso é um processo metodológico que eu, na memória social, eu não conheci, eu conheci no meu doutorado e eu tive o problema da minha orientadora embarrear exatamente porque ela não queria ficar atrelada. Né? E como eu acabei optando por não fazer entrevista, tive que redimensionar a pesquisa, mas eu ia ter um problema seríssimo, que a gente ainda também tem dependendo do grupo geracional, da postura do orientador, de não querer se submeter às regras desse... E aí que eu usava como argumento, que o feedback que eles iam me dar é um feedback de quem estava fora dessa relação, uma pessoa que desconheceria o projeto, isso é extremamente importante. A outra questão, você respondeu, Kelly, que eu ia perguntar sobre como museóloga falou em museu, né, os olhinhos chegam a brilhar como arquivo, né? E aí você já respondeu que está aguardando o Conselho de Ética. Eu gostaria de abrir novamente, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, Kelly, esse é o momento. Bom, eu acho que a gente, então, pode encerrar, né, Marcela? Isso que eu ia falar. Vai fazer um registro. Um print, isso, com as fotos que eu faço. E quem não escreveu o nome, escreve completo. Deixa eu só ver aqui que eu tenho que ir em layout mosaico, rapidinho. Aí aparece todo mundo. Chegou depois, porque algumas pessoas chegaram depois aqui, eu fui dando permissão para entrar. É importante escrever um nome aí ao lado no chat para a gente poder emitir os certificados. Por favor. Sim, e a nossa próxima roda de conversa vai ser daqui a 15 dias, não é isso? A quarta roda de conversa. Assim, com essa menininha que está aí aparecendo, ó, Luísa Lisboa. A Luísa é a minha orientanda do PPGA, que vai falar sobre ações educativas e instituições arquivísticas, né? Vai ser uma roda bem bacana também, então não percam, tá? Quem vai mediar a roda da Luísa, inicialmente,
o Leandro Jacu, da Fundação Casa de Rui Barbosa, né, que tem um trabalho muito interessante também, inclusive sobre ações educativas mais voltadas para jogos, envolvendo arquivos, envolvendo os documentos, né? E aí, como ele já trabalha numa instituição também de arquivo, que tem arquivo, eu achei interessante chamá-lo para mediar a roda da Luísa, né? A roda que a Luísa vai participar. Então, não percam, tá? Parte do trabalho que ela vem desenvolvendo no PPGA, que eu acho que é bem interessante também para a gente poder reforçar, né, esses laços entre arquivo e educação, tá? Que tem várias possibilidades, né? Isso que a gente vem discutindo aqui, né? E a Luísa vai apresentar mais uma para a gente de discussão, de reflexão, tá bom? Obrigada. Pessoal, vou pedir para vocês abrirem a câmera, claro, quem se sentir confortável, para eu poder printar, que o print agora é a nossa forma de tirar fotografia, né? Essa coisa que a Kelly falou no início da apresentação dela, eu também sinto falta disso, dessa interação física que a gente fica olhando para uma tela e falando, né? Então, eu falei fechar a câmera, gente? Eu falei abrir? Ah, gente, desculpa, eu não estou bem. Desculpa, porque eu já não estou cheio de dor de cabeça. Aí eu falei assim, cara, eu já estou falando aqui tudo ao contrário. Então, peraí, deixa eu dar aqui um Ctrl Print, deixa eu ver. Peraí, gente, sorrindo. Vitor, abre a tela, Vitor. Tá? Tem um Vitor com a tela aí fechada. É para abrir, gente. Abrir. Então tá, então eu vou, gente, sorrindo, igual criança. X. Pronto, já tem o print, eu vou mandar para você, Priscila. Ótimo. A gente está... Estou falando a gente, mas quem está mais à frente disso é o Marcelo Jesus, que está aqui também. Ele está criando o operacional, ele está criando um blog. E aí, se Deus quiser, em breve nós vamos colocar rodas no blog, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre o grupo de pesquisa, sobre o projeto de extensão, o que a gente vem fazendo, tá? E aí eu vou pedir para ele mandar para vocês por e-mail, assim que estiver pronto, tá bom? Mandar o link. Oi, Marcelo. O que eu ia falar, porque eu conheço, eu acesso, só que eu tenho dificuldade de nomes. Para você falar, para as pessoas acessarem a rede social do grupo de pesquisa que tem no Facebook. Isso, pode falar. Também é uma forma de... Não, fala você. Não pode falar, ué. Então, porque a gente tem também uma página no Facebook, né? Falando sobre... falando sobre um pouco sobre o projeto, né? Onde a gente posta, onde o Marcelo posta praticamente semanalmente informações sobre eventos na área, posta artigos também, né? Então, é uma forma também de vocês estarem interagindo com o grupo, acessando também o Face do grupo. Educar, tá? Educar, que é educação e arquivos, tá bom? Isso. Tá. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos, a participação da Kelly, né? Então, vamos nos cuidar, né, gente? Né? Amanhã é dia de votação, tomem os cuidados necessários, tomemos os cuidados necessários, por favor, máscara, álcool e gel, e até daqui a 15 dias no nosso encontro. É isso, gente. Obrigada mais uma vez a todos. Obrigada aí, Kelly. Kelly, muito bom, muito adorei, sabe, a sua apresentação. Foi super assim. Eu acho que a gente está vindo, né, num caminho, a gente começou falando sobre alguns diálogos, falando qual a importância do diálogo, né? De arquivo, escola e tal. Depois a gente falou sobre identidade, sobre memória, né? Sobre registros escolares. Eu procurei fazer de uma forma que a gente fosse assim, organizando, né, os pensamentos. Agora falando sobre fontes. E aí a gente vai fechar com ações educativas, pensando as ações educativas nas instituições arquivísticas, o que elas têm para oferecer para a gente, né? Que é mais um espaço, além da escola, a instituição arquivística é mais um espaço também, né, de oferta de ação educativa, tá bom? Eu espero que vocês... A gente, como arquivista, né? Eu sou arquivista de formação, né? Me formei pela Unirio.
E a gente, enquanto arquivista, agora na área de educação, fica muito encantada, né, de como esses acervos da escola trazem informações que as pessoas, pesquisadores, conseguem trabalhar e as pessoas não dão importância. A própria, como você falou, o arquivo morto da escola é a coisa mais normal. Você vai num colégio, eu trago muita realidade do colégio Pedro II, eu não gosto nem de falar, você sabe falar do Pedro II, mas eu fiquei 11 anos naquele colégio lá dentro do Pedro II. É uma instituição centenária, as pessoas adoram contar a história, mas não tem um acervo, principalmente se você chegar lá, você pede o acervo do primeiro segmento, no caso do meu filho estou no Pedrinho, São Cristóvão, eles vão te mostrar um depósito, tudo entulhado lá, entendeu? Então, é complicado. Então, você não tem essa tradição de realmente preservar a memória institucional nas escolas, né? Em qualquer escola. Tanto que vocês, os pesquisadores, como um todo, têm muita dificuldade, principalmente na área da educação, de fazer as suas pesquisas, porque não tem material. É muito complicado. Mas assim, eu vejo também que é muito complicado, porque falta política pública para isso, mas falta também uma conscientização, que muitas vezes é uma carência da própria formação, entendeu? Não, e vontade também. Então, quando eu falo de política pública, é uma falta de vontade, né? E quando eu falo também dessa carência na formação, eu estou falando dos nossos currículos, principalmente enquanto arquivistas, né? Estou falando aqui quem é arquivista, que não tem, né, uma disciplina direcionada para essa discussão, por exemplo. Então, você sai da universidade, no caso da Unirio, estou falando especificamente da Unirio, você sai sem saber, né, que tem o arquivo escolar como possibilidade de trabalho, como espaço também de trabalho, né? Enfim, da riqueza, né, que é trabalhar num arquivo escolar, né? Então, mas Priscila, eu já te falei da experiência, né? Eu saí em 2003. Acho que você entrou depois, não foi? Na Unirio. Eu saí em 2003 da Unirio, parei um tempo, né, totalmente. E aí, quando meu filho entrou em 2009 no Colégio Pedro II, que eu comecei a fazer a militância na área de educação, né, na representação de segmentos, de responsável, conselheiro e tudo mais, briguei pela contratação de arquivista lá no Pedro II, né, mas não houve essa abertura no edital. Eu fui conhecer a importância do arquivo e educação quando eu fui participar de um projeto de pesquisa da história da educação na UERJ, com a professora Lia Faria. E aí, lá, ela me convidou para uma palestra no evento lá no sindicato, né, que ela falava sobre as novas educação, isso lá em 2011, e aí eu fui participar desse projeto de pesquisa dela e fiquei encantada com a questão da educação, a história da educação, e a precarização dos acervos, que era uma das recorrências, reclamações dos pesquisadores, tanto do mestrado como do doutorado, era que quando eles iam fazer a pesquisa das suas dissertações, teses, eles se deparavam com acervos que não tinha informação nenhuma, e muitas das vezes tinham que colocar primeiro a mão na massa, fazer a organização, e depois fazer a pesquisa. Aí nisso nascia... Na verdade, não tem informação. Não, tem aí nisso... mas a informação ela não está organizada. Não, e aí nasce porque você não consegue acessá-la. É o que eu falo, acaba sendo algo muito emblemático. Assim, você fala, o arquivo está ali, mas de que adianta o arquivo estar ali se esse arquivo ele não está organizado? Não. Se eu não tenho meios para acessar a informação, não é isso? Então, mas aí, nasce o centro de memórias, né? Aí, nisso nasce muitos centros de memória dentro das instituições, não tem um arquivista à frente, normalmente são os historiadores e tal, e aí nisso, que a Priscila falou uma coisa muito importante, a disciplina poderia ter educação patrimonial dentro do currículo do profissional de arquivologia para poder ser direcionada. É o que eu estou fazendo quando eu comecei a fazer pedagogia, tentando agora pegar a educação com o arquivo e tentar fazer esse trabalho aí, que eu acho que é um campo riquíssimo, e que eu estou aí como a minha mentora, a professora Priscila, que eu conheci ela no simpósio, lá por acaso, em Belo Horizonte, 2008.
2014, né? Não, sei lá, 15, 16, lembro. Ai, E aí a nem gente lembro, né? teve uma foto aí no Facebook esses dias recordando. E aí a gente começou a conversar, e aí quando eu passei para pedagogia, eu falei, Priscila, passei para pedagogia. E aí agora estou aqui. Então, assim, né? E aí agora você está como bolsista da Nailda, Nailda foi minha professora, participou da minha banca de mestrado, né? Isso, e estou com um projeto da escola, que é a sua escola tem história, que fala justamente. Vamos aí no campo riquíssimo aí. É isso aí. Tá? Tchau, obrigado, gente. Mais uma vez, isso aí é obrigada, teia, Marcela. né? A teia se... Tchau. É a teia dos fatos. Tchau, gente. Obrigada. Então, meninas, deixa eu só falar. Muito obrigada. A Dilceni quer falar, Marcelo. Muito breve. Eu quero parabenizar a Kelly pelo trabalho, o desafio, né? Ui, peraí, caiu aqui. É um desafio, né? Esse tipo de trabalho para resgatar a memória da educação infantil, né? Que já vem de tantos anos e a gente pensa que está agora, né? Que isso é uma coisa nova, que antes era só creche e tal, mas é uma história antiga que vem de muitos anos e esse trabalho eu achei muito minucioso dela, então parabéns em frente a essa época que a gente está vivendo, né? Sendo mãe, mulher, enfrentando esse desafio e com esse olhar, assim, uma coisa que eu observei, a atenção do seu olhar em detalhes que tinha numa placa, que tinha na outra, e como que esses detalhes é que nos traz, assim, conta essa história, né? Parabéns mesmo, muito feliz que eu estou. Eu não fiz muitas perguntas, não, porque eu fiquei encantada. Fiquei de boca fechada aqui, encantada, só sentindo. Parabéns. É isso aí, gente. Obrigada pelo encontro de hoje. Ai, obrigada, Dilceni. Obrigada pelas palavras. Ginsburg, né? Ginsburg na veia, pistas e vestígios. É isso aí. Então tá, pessoal, um beijo para vocês, tá? Um bom final de semana e até a próxima roda. Não percam. Beijos, obrigada. Até a próxima. Tchau. Tudo certinho. Terminamos. Sim, amiga, eu vou finalizar aqui, tá? Isso, finaliza. Beijos. Tchau. Beijo.